Bem-vindos mais uma vez ao programa Diálogos da TV UNB. Hoje vamos estar conversando com a professora Mônica Veríssimo, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. Tudo bem, professora? Tudo bom. Então, nós estamos aqui hoje, eu acho que eu, na condição de diretora do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, devo provocar essa discussão junto com você, exatamente porque a sua área de pesquisa é o meio ambiente, sobretudo, analisar a importância do acesso ao solo do Distrito Federal. Eu acho que esse debate tem sido muito útil, esse debate que você vem fazendo na universidade junto com a sociedade e os movimentos que atuam nessa área, para melhorar a capacidade de entendimento e esclarecimento dessa questão do Distrito Federal. Você poderia falar um pouco sobre essa questão, professora? Bom, a questão do uso e ocupação do solo é uma questão bem antiga no Distrito Federal. Primeiro porque as terras, né, a maior parte das terras do Distrito Federal deveriam ser da União e não são. Então você ainda tem uma discussão sobre o que é terra privada, o que é terra da Terra Cap. E nisso nós temos uma série de conflitos, uma série de grilagens ainda no Distrito Federal. Então toda vez que a gente tem uma questão de discussão num plano diretor de ordenamento territorial e da LUOS, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, toda vez que isso ocorre, ele é um tema extremamente polêmico. Por outro lado, também tem uma questão, porque hoje em dia, o século XXI, ele já te obriga a você trabalhar as questões do solo, olhando a questões também em termos ambientais, em termos sociais, em termos econômicos. Então você não pode simplesmente botar numa prancheta uma expansão urbana sem pensar quem são as pessoas que vão morar ali, como é que eu vou poder fazer acesso à questão do transporte para essas pessoas. Ou seja, é uma questão multidisciplinar, intersetorial, e que exige uma conversa entre setores públicos, sociedade e do legislativo. E eu acho que a universidade tem um papel muito importante nessa discussão. Eu acho que você fez esse debate na Câmara Distrital sobre o assunto do LUOS, não é? Sim, e a partir exatamente dessa questão de ser multidisciplinar, né? O próprio CIAN trabalha com essa questão. Então eu fiz um trabalho em cima dessa lei de uso e ocupação do solo, que é a LUOS, e isso eu fui apresentar na Câmara, porque foi uma prévia de uma audiência pública, eles chamaram de um fórum, era dentro de uma das comissões, e eu fui apresentar resultados mostrando que várias colocações de lotes que estão sendo colocados nessa nova lei têm problemas ambientais. Um deles, no Guará, está do lado de um parque, onde, do ponto de vista ecológico, jamais poderia botar um tamanho de um lote daquele, perto de um rio, numa área de nascentes. Então, aquilo ali foi colocado dentro desse evento, né, que chamaram de fórum dentro da Câmara. Quer dizer, a discussão de sustentabilidade e meio ambiente, dentro da discussão do LUOS, é fundamental, né? Porque quando você pensa só do ponto de vista econômico, do capital, você gera uma expectativa mais de lucro do que de bem-estar e de bem-viver da comunidade do Distrito Federal. Acho que você toca isso muito bem no seu debate, não é? Sim, sim, professor, e tem uma coisa interessante, eu gosto de dizer que a gente tem que parar de usar o conceito de sustentabilidade como se fosse pasta de dente, porque virou uma marca. As pessoas não percebem que dentro da academia, dentro da universidade, é aonde você está com o pé no presente olhando o futuro. Então a gente traz conhecimentos para mostrar, olha, aquela atividade, ela não é sustentável por essas condições e nós comprovamos cientificamente. E isso foi isso que você discutiu na Câmara Distrital. Exatamente. Quando você traz e quantifica e qualifica o debate junto com as pessoas que ali estavam, que, como você falou, tinham parlamentares, grileiros, professores e público em geral interessado pela temática, sociedade. Então, quando você faz esse debate e questiona que sustentabilidade não é uma pasta de dente, mas é uma política que deve ser construída de forma democrática com todas as partes e interesses, como você mesmo colocou lá, há interesses aqui dentro. Então, nesse momento em que você faz uma fala e que contraria alguns interesses ali dentro, você foi submetida a uma violência, a uma violação de direitos. Sim, sim. Ali foi interessante porque há 25 anos eu faço parte do Fórum das ONGs Ambientalistas, eu sou atualmente secretária executiva do Fórum de ONGs Ambientalistas e eu milito, né, podemos dizer assim, nessa parte ambiental, fui em várias audiências, mas ali eu fiquei impressionada porque em questões de segundos, na verdade, eu estava no chão, ou seja, quando eu estava já saindo, ou seja, a minha fala foi uma fala tranquila, uma fala mostrando conhecimento científico,
mostrando o que eu estava trazendo. Inclusive, na hora, até as pessoas até bateram palmas. O que você falou mesmo no seu discurso? Você poderia de novo retomar isso para nós? Eu começo mostrando uma questão interessante, dizendo que ali todos nós tínhamos algum interesse, mas a gente tinha algo em comum. O que era algo em comum? A água. Nós passamos por uma seca agora, uma questão hídrica, que foi agora essa parte que nós ficamos sem água. O Distrito Federal todo, de alguma maneira, economicamente perdeu. Nós perdemos de alguma maneira. Então eu mostrei uma camiseta, que ela tem 12 anos, e atrás está dizendo a camiseta do fórum, e está dizendo, vamos preservar para não secar nossos mananciais. E eu mostrei aquela camiseta dizendo, estou aqui agora, dizendo que essa Luoz, ela tem problema, e há 12 anos eu fui vaiada, nosso grupo de ONGs foi vaiado, porque diziam que não ia acontecer uma questão de nós não termos água. Nós tivemos agora algo que é comum a todos nós. Então, eu estou aqui de novo pelo fórum mostrando que essa lei de uso e ocupação do solo, ela tem sérios problemas e ela não traz a sustentabilidade, ela não tem uma base científica que mostre quanto que custa essa infraestrutura para esse tipo de colocações que estão colocando, estão adensando sem pensar numa questão maior, ou seja, pensando só a cada 4 anos, não olhando uma visão de longo prazo. Então, a minha colocação foi ali, olhem o que eu estou dizendo, que nós dissemos há 12 anos atrás. Inclusive a ONU, né? Reconhece essa luta mundialmente. Exatamente. Então, assim, eu começo com essa questão, falei, e, na verdade, na hora que estava saindo, já estavam todos saindo, quando eu e o professor José Wilson, que também é do CEAM, na verdade, eles começaram a provocar, e nisso uma pessoa taca alguma coisa no professor José Wilson, e eles vêm para cima dele. E nisto, outros homens me atropelam. E depois eu vi no vídeo, eu não quis ver muito, mas um deles me dá uma gravata, me joga no chão, e ali eu estou embaixo dos homens brigando. Então, por questões de segundo, foi interessante porque eu pensei assim, o que eu estou fazendo aqui? A questão que eu podia ter ficado tetraplégico, eles estavam pisando em mim, eles me chutaram. Então, de repente, você pensa assim, o que vale a tua luta? Então, muitas vezes você fala, como pode, numa Câmara Legislativa, que é um local onde deveria ser o espaço mais democrático do Distrito Federal, eles até fazem uma série de propagandas com recurso público que é bem caro, né, o que nós pagamos para ele, e de repente eu estava ali. Por outro lado, eu tinha mandado um WhatsApp para o presidente da Câmara, o Joey Vale, dizendo que de manhã tinham quebrado cadeiras e que era bom botar mais segurança de tarde. E isso não houve. Então, ou seja, a gente está em ambientes que muitas vezes são públicos, que a gente deveria ter condições... Para ser protegido para fazer a fala necessária. Sua fala. E você não é, e você, de repente, a tua vida está correndo perigo. Para ter uma ideia, isso já tem um tempo, até agora eu tenho dores nas costas, eu tenho dores no pescoço. Então, ou seja, poderia ter sido muito pior, algo que eu estava ali simplesmente mostrando cientificamente os problemas que tem o Distrito Federal. Isso mostra que há um rompimento aí, né, em processos democráticos, né? Quer dizer, é uma forma de violar o direito, violar a condição, você de sujeito de direitos, não é? Sim. A Constituição Cidadã de 88 deixa muito claro o debate entre sociedade e Estado para fluir políticas públicas que vão, evidentemente, responder à vocalização do interesse dos grupos sociais. Então, na medida em que você não pode dialogar em favor dos interesses de quem defende um meio ambiente sustentável, e a água, a questão hídrica, é algo preponderante, é estruturante para a vida humana. Sim. Então, se você pensa de forma imediata, sem pensar num planejamento estratégico para o futuro, você está condenando as gerações futuras. Sim. E condenando a existência humana e do meio ambiente, da natureza de uma forma geral. Então, nós temos que defender mesmo. E a universidade, ela tem que apoiar, e tem apoiado muito o debate da questão hídrica em Brasília, no Brasil, sim, e aliado com os movimentos internacionais nessa área. Eu acho que a sua fala, ela foi muito importante. Infelizmente, você foi submetido a uma violência de tal natureza, exatamente, mas isso causou também uma comoção. Não é? Então, você vê que o CEAM, nós apoiamos a carta que vocês fizeram, nós fomos à DUMB e numa assembleia a DUMB aprovou uma moção de
contra esse tipo de violência contra os professores da Universidade de Brasília, contra qualquer cidadão que vá defender questões dessa natureza. É inadmissível imaginar que uma sociedade que se diz democrática, especialmente as casas legislativas, tem um comportamento que fere a democracia e a Constituição brasileira. Sim, e outra coisa eu acho, professora, que é interessante porque a gente deveria, assim, pela nossa história brasileira, estarmos construindo algo onde a gente escuta o outro, mesmo que você não concorde, mas você escuta o outro. O que me chocou também é de que, do ponto de vista da universidade, ela cada vez é mais rechaçada nesses locais, nessas audiências. É como se a verdade não quisesse ser dita, né? Você está mostrando as condições, a verdade não pode ser dita. Se eu sou contra, aquilo ali não pode aparecer, porque tem um dado científico que aquilo ali não pode estar. Então, inclusive com o professor Flósculo, que também foi um outro que estava lá. Que é do núcleo de estudos de habitação do CEAM. Exatamente, que é do CEAM, a mesma coisa, ou seja, a fala dele também foi o tempo todo, inclusive a presidente, a deputada Thelma Rufino, pedindo para ele se retirar dali, o professor universitário que se retirasse daquele recinto. Então, é uma inversão total em relação ao que é o espaço democrático. Que representa aquele espaço. Exatamente, né? O espaço democrático, o espaço onde professores estão mostrando o seu conhecimento, porque ele também mostrou, por exemplo, no caso de Samambaia, um local que era para ser um posto de saúde, vai virar um shopping. Então, ele mostrando que estão tirando da LUOS locais que eram para ter posto de saúde. Isso porque eu não sei nem se ele viu a parte de escolas. Então, nós estávamos mostrando os problemas e isso, na verdade, vai ser lembrando, né, professora Mônica, que aquela casa é representado por deputados que são eleitos pelo povo brasileiro, Exatamente. Pelo povo do Distrito Federal. Exatamente. Eles representam. Se eles representam, eles já foram lá por um processo democrático. Exatamente. Então, eles não podem fazer essa inversão, transformar aquilo num ambiente de luta corporativista de interesses Sim. que vão desconstruir toda uma luta democrática da sociedade em favor, né, da defesa da questão da água no Distrito Federal e todas as formas de ocupação do solo. Sim. E outra coisa, professora, é interessante porque eu vejo isso muito no executivo legislativo, e isso já vem de anos. É uma tendência de não fazer audiências públicas, eles fazem o mínimo. Mas nós já fizemos tantas reuniões. Tem uma coisa interessante que a ONU diz o seguinte: hoje em dia o cidadão ele é freguês do governo. Eu acho ótimo isso. Ele é freguês, então tem que saber o seguinte, o governo, o que mais você quer que faça? E não, como por exemplo, uma especialista no México, ela trabalha com a questão da transparência, ela fala assim, não é o governo que tem que dizer que é transparente, é a sociedade que tem que avaliar se há transparência ou não. Então é uma inversão total, então a frase sempre é, somos transparentes e fizemos já o máximo de audiência, mas se a sociedade que paga os salários deles, está dizendo que faltam mais discussão, nós somos os clientes, então tem que haver mais discussão. Então, nós temos ainda um longo caminho ainda a percorrer. Isso também é importante para a gente provocar também a opinião pública, os sujeitos sociais, porque as ONGs e outras expressões dos movimentos sociais na sociedade brasileira e aqui no Distrito Federal, precisa que as pessoas participem mais desses movimentos. Sim, com certeza. Porque para estabelecer uma correlação de força, ou seja, somar força significa construir poder capaz de fazer um embate contra aqueles poderes, aquelas hegemonias que querem transformar o solo urbano em espaços lucrativos. Exatamente. Esquecendo a importância do espaço comunitário ser um ambiente de construção de solidariedade e de formas diversas de se viver muito bem, respeitando a natureza, respeitando a necessidade de ter moradias. Essa questão da moradia é muito complexa no Distrito Federal. Sim, sim. Primeiro porque os condomínios e outras formas, né, foram todas construídas, pensadas dentro de um modelo de inserção ou de acesso muito complexo. Sim. Muitas vezes esses espaços dos condomínios estão em cima de olhos d'água, não é?
Você vê a sim, situação de Arniqueiras? Arniqueiras, Vicente Pires. Depois Olha, que cimenta, aí as pessoas que invadiram querem que o governo faça algo em relação a uma área que já foi em cima de uma área errada. Agora, se o governo não olha no longo prazo, que foi uma falta em relação a isso, olha a questão ambiental no longo prazo, não adianta. Não adianta, é essa que é a questão que tem que entender. A questão urbana, ela está diretamente ligada às questões ambientais. Já foi o tempo de que você fazia na prancheta, aqui vai ter um lote, aqui vai ter outro. Qual é o aporte de sedimento, de repente, de um lote que eu vou construir? Eu limpo ele, vem a chuva, joga aquele material dentro do rio. Então, eu tenho que também considerar esse tipo de impacto, porque aquele rio, de alguma maneira, vai assorear, vai acabar no lago e por aí vai. Então, e professora, as questões... não interrompendo você, mas interrompendo aqui, porque nosso tempo está um pouco curto, quais são as estratégias daqui para frente para a gente pensar formas de enfrentar essas contradições que envolvem a questão do uso do solo no Distrito Federal? Eu acho que primeiro é o seguinte, a lei de desocupação do solo, o governo, o novo governo quer que realmente que passe de uma vez por todas, esse governo que está terminando também quer que passe, a sociedade acha que isso é um absurdo, por quê? Porque várias questões ambientais não foram consideradas, as pessoas em algumas áreas de setores gostariam de ter seus planos diretores locais que voltassem, porque isso foi exterminado, ou seja, foi retirado, então a gente não tem mais uma visão diferenciada do território. Mas então, temos leis. Sim, mas acontece que essas leis elas estão muito tênues para aquilo que precisaria. Por outro lado, o Distrito Federal não é um todo. Ele tem diferenças e essas diferenças a sociedade quer mostrar que existe. Ou seja, Plano Piloto é uma coisa, Asa Norte é outra, As desigualdades sociais estão colocadas. Estão colocadas, mas também as características que a sociedade quer, elas estão colocadas. E essa valorização dessas características, isso não está sendo contemplada na LOAS. Por outro lado, a LOAS ela tem que botar qual é a infraestrutura necessária e quanto custa isto. Eu tenho que saber quanto custa a infraestrutura. Não basta botar um quadradinho azul dentro de um mapa e dizer que aqui vai ter um lote. Agora, qual é o impacto disso? Qual é o impacto da vizinhança? Quanto que vai ter de gente a densidade? Professora, você não acha importante o núcleo de vocês no CIAM Geocívitas criar um observatório para acompanhar todas essas ações e enfrentamentos nessa área por parte do governo e como a sociedade pode fiscalizar e monitorar a construção dessa política? O que você acha? Isso é uma boa. Eu acho que seria bem interessante criar essa questão do observatório. Vamos juntar esforços. Vamos fazer isso lá no CIAM. Eu acho que essa é uma tarefa nossa na universidade. Nós temos que fazer o controle e monitoramento a partir de dados científicos e qualificar esse debate com a sociedade em todos os espaços que é possível assim o fazê-lo. Eu acho que nesse momento precisamos construir esse diálogo permanente em torno dessa discussão do Distrito Federal. Com certeza. Se você concordar com isso, podemos criar essa linha de trabalho no CIAM o mais rápido possível. Com certeza, seria excelente, porque realmente isso faz com que a gente possa dar mais condições à sociedade de perceber realmente com as mudanças e o impacto disso a partir de conhecimento científico. E eles precisam saber que nós estamos acordados e escutando a todos e buscando um consenso para realmente construir uma política que adeque às necessidades humanas e ambientais, não é? Eu acho que o CIAM, como centro de estudos multidisciplinar, interdisciplinar, com 2 pós, uma em Direitos Humanos, e agora estamos felizes porque nosso doutorado em Direitos Humanos foi aprovado pela CAPES, e o outro que é o Programa de Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional, são temáticas que é de primeira importância para integrar a discussão do uso do solo, LOAS, né? Isso. Quem dera que fosse o luar, não é? Iluminando as mentes e elas pudessem reconhecer a importância da natureza como expressão da própria vida humana, não é? Então, eu acho, professora Mônica, que o seu trabalho é de muita importância com o seu grupo de pesquisa. Você já tem uma tradição nessa área há muitos anos. É uma professora muito respeitada neste campo e não vamos aceitar que mexam e batam e enfrentem você de forma tão violenta. Tem toda a nossa solidariedade na Universidade de Brasília. Obrigada. E muita força, coragem, vamos estar juntos nesse observatório. Professora Mônica, então deixe seu recado aí para a sociedade brasiliense sobre a questão que você tanto tem enfrentado aí. Bom, nesse caso da LOAS, eu acho importante que a sociedade permaneça ativa. A LOAS, ela realmente precisa de mais conteúdo científico para ela poder ser aprovada.
Muito bem, muito obrigada. Estamos encerrando mais um programa Diálogos da TV UNB e espero que vocês continuem conosco assistindo os próximos programas.